E o nosso título de hoje, turminha, vai ser o seguinte: Nunca te imagines. Acho que esse nunca caiu para nós. Vamos prestar atenção. Nunca te imagines sem esperança. Para todas as portas trancadas existem chaves. Não há problema sem solução. No tempo, todos os impasses se resolvem. Às vezes, no fundo do abismo escuro é que se pode ver as estrelas. Não te entregues ao desespero. Existem dificuldades que acabam sendo equacionadas por si mesmas. Se te encontras diante de uma encruzilhada e não sabes que direção tomar, espera mais um pouco. A precipitação é a má conselheira. Para que certos nós se desfaçam, não adianta a tesoura, que corta e dilacera. Onde a atitude rápida se mostra ineficiente, a paciência é a opção mais sensata. A lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. E lendo essa última frase, eu me recordo de que sim, a gente já em algum momento leu essa reflexão, mas que tem frases aqui de um alto teor reflexivo, né? O que me marca muito nessa reflexão é o fato da gente saber que nada é perdido, tá? E eu sempre gosto de falar que Deus ele é o maior reciclador, ele é o maior utilizador de forma sustentável de todos os recursos que existem no universo, tá? E aí a gente fala também dos seus co-criadores, dos seres que co-criam, né? E toda aquela cadeia evolutiva que a gente viu um pouquinho com o nosso irmão Fábio na aulinha lá dos fractais de almas, né? Dos espíritos que auxiliam na cocriação e tudo mais, ok? Então nada se perde, tudo se aproveita no universo. Todas as energias que são do que é deteriorado fisicamente falando aqui no planeta Terra viram partículas novamente e essas partículas vão ser utilizadas para a criação de novos corpos, de novas formas e etc. Ok? Espiritualmente falando, também acontece a mesma coisa. Tá? Mas não indo tão longe, né, de uma forma macro e voltando um pouquinho para o micro, tá? Para o nosso dia a dia, para os nossos sentimentos, a gente faz um link com a reflexão da aula passada, que a gente falou um pouco sobre o tempo, tá? De nós sabermos utilizar o tempo de uma forma amigável, tá? Ou seja, precisamos ser amigos do tempo e não inimigo dele, ok? Saber a hora certa de avançar com o tempo, saber a hora certa de refrear, né? De frear o tempo e ter mais paciência, mais tolerância. E em momentos a gente tem que ser mais ofensivo no sentido de avançar um pouco mais naquilo que a gente precisa fazer e não no sentido de ser ofensivo com pessoas. Tudo bem? É, e aqui fala, né, turma? Como eu disse, depois eu tiro uma fotinha dessa reflexão, eu vou postar para a gente poder estar lendo. Leiam e releiam umas 3 vezes, por favor, essa reflexão, porque ela vai ser de extrema valia para o nosso dia a dia e talvez a gente esteja passando por problemas, cada um dentro do seu espectro ah, de situações, sabe o problema que está passando e vai encontrar em alguma frase que está aqui um refrigério para a sua alma, para o seu espírito, para os seus pensamentos. Tudo bem? Mas olha só, para todas as portas trancadas existem chaves, tá? Não há problema sem solução. No tempo, todos os impasses se resolvem, tá? Se você estiver em uma situação muito complicada, tá, e não sabe que direção tomar, espera um pouquinho mais, tá? A precipitação é uma má conselheira e por aí vai, ok? São frases de impacto, frases reflexivas que vale a pena a gente parar e refletir um pouquinho sobre elas. Irmão Gilberto, gostaria de falar? Leandro, a sua fala aí ficou bem posta. Tanto é que você leu
essas últimas frases, essas últimas colocações, e são as mais importantes aí, a que nós devemos dar uma importância mais contundente para o dia a dia nosso, porque todos nós somos falhos, todos nós somos temos os nossos defeitos e é através disso daí que nós devemos ah, nos manter equilibrado, mantermos de cabeça em pé e buscar as nossas melhoras. Amém. E a última frase dessa reflexão fala assim, pessoal, ó: a lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. Ou seja, tá? Não vão ser todos os problemas que a gente vai resolver de pronto, ok? Vão ter situações que a gente vai ter que ter uma maturação, vai ter que amadurecer um pouquinho mais para poder passar com uma maior sabedoria por elas. E em certos momentos a dor vai ser inevitável, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Não imaginemos que sermos conhecedores da doutrina espírita, fazer caridade, sentar numa mesa mediúnica, trabalhar em alguma frente de trabalho espiritual, ou seja, lá na religião que seja. Pessoal, isso não nos deixa imunes àquilo que nos compete, tá? A lição só finaliza quando cumpre o papel de ensinar, ok? E esse ensinamento pode ser pelo amor ou pode ser pela dor, tudo bem? A gente tem que estar bem ciente disso porque tem muitas pessoas que procuram as religiões no intuito de se livrar de determinadas situações, de determinados problemas, de determinadas dores. Mas tem situações que, infelizmente ou felizmente, e esse felizmente a gente só vai entender lá na frente depois, elas estão aí para nos ensinar, ok? E eu acredito que todo mundo aqui possa falar disso com propriedade. Por quê? Porque todo mundo sofre, tá? Se alguém aqui vai chegar para mim e falar assim, Leandro, eu não tenho sofrimento. Meu amigo, minha amiga, você está numa era errada, num planeta errado, tá? Num plano dimensional que não compete mais a você. Você deveria estar num plano mais avançado, tá? Ou a gente pode sim estar sofrendo o menos possível, mas em um caráter missionário, auxiliando irmãos e irmãs que estão na retaguarda e que de certa forma dependem da nossa instrução, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa paciência, tá? Isso pode acontecer, pode, tá? Mas via de regra estamos aí para sofrer um pouquinho, tá bom? E depois, pessoal, eu vou tirar a foto do próximo item dessa reflexão que se chama Com Alegria, que vai falar um pouquinho sobre a necessidade de termos bom ânimo para superar e para passar pelos reveses é, e pelas situações do nosso dia a dia. Depois eu posto também para a gente não delongar demais. Vai ficar para a gente poder estar conversando um pouquinho. Irmão Gilberto, quer finalizar essa reflexão? Não, não, Leandro, Tranquilo? tudo a seu tempo, né? Nós passamos situações, passamos complexidades, e isso tudo é uma maneira de aprendizagem. Eu vou citar um exemplo meu, eu tive que aguardar, depois analisando um pouquinho, depois do passar dos frigir dos ovos aí, demorei aí, acho que eu já comentei com o Leandro, eu demorei aí, algumas pessoas já sabem, em torno aí de 9 meses para conseguir resolver uma situação minha. Eu demorava de 21 dias para eu poder regenerar, manter a minha energia lá em cima, ou a salutar, a necessária, e de 3 a 7 segundos eu jogava a minha energia lá embaixo. Depois demorava mais 21 dias aí, em torno de 21 dias para eu recuperar, caía. Ou seja, eu demorei aí em torno de 9 meses para eu resolver esse problema que eu estava passando, que eu estava sofrendo. Ou seja, eu tirei de aprendizado isso. É uma situação em que eu, através do amadurecimento, através do tempo, né, eu não consegui resolver da primeira maneira, da primeira vez. Eu tive que experienciar essa situação 9 vezes para eu conseguir passar. Então,
o tempo é o solucionador de todos os problemas, tá certo? Ele vai fazer com que nós amadurecemos, com que nós fortalecemos os nossos conhecimentos e no final da situação, no final dos entraves, nós tiraremos um buquê de flor da cartola, aonde é o nosso presente e é a nossa conquista, certo? Perfeito, meu irmão, perfeito. Foi uma gestação, né? 9 meses, Exato. né? Bom, vamos lá, turma. Tem alguns que tem gestação de elefante para resolver as coisas, né? Que aí vai, acho que é 12 meses, alguma coisa assim, a gestação do elefante, né? Mas, enfim, vamos lá. Turminha, eu vou compartilhar a telinha com vocês. Vamos ver se vai dar bom, hein? Deixa eu abrir aqui. Ah, aí. Chegou? Ei, gol! Muito bem. Pessoal, se der alguma travadinha, alguma coisa, como eu comentei com vocês, é por conta de eu estar conectado pela internet do celular, tá certo? Logo mais vamos chegar com a tecnologia 5G, aí esses problemas terminarão, né? Porque aí a velocidade vai ser bem melhor e, enfim, né? Mas no Japão já tem, algumas grandes capitais também já está começando, mas para chegar no interior isso daí vem de carro de boi para cá, né? Vamos lá. Pessoal, estamos então, nosso querido e amado Livro dos Espíritos, que tanto nos ajuda e que tanto coloca minhocas nas nossas cabeças e também tira minhocas das nossas cabeças, né? Estamos aqui no capítulo 9 falando da intervenção dos espíritos na vida corporal, na questão 506, ok? Quem tiver dúvidas do que a gente conversou nas últimas aulas, por favor, assistam novamente as aulinhas. Quem ainda não assistiu, por favor, assista. Semana passada, nosso irmão Gilberto não pôde estar conosco, mas o irmão Fábio deu uma força aqui para nós, participou com a gente, também foi muito bacana, né? Eu até brinquei com a turma, Gibinha, que eu tava com ciúme de vocês fazer os dois em várias oportunidades que eu não podia estar. E eu queria aproveitar que você não ia estar, queria também, né, fazer uma firulinha para você, tá? Mas brincadeiras à parte, né? Já não estou mais com A dona inveja. Luzia, você lembra que a dona Luzia deu uma resposta na aula passada? Lembro, foi você, né? Eu tinha certeza Eu que eu tinha consegui. visto a tua cabecinha passando no vídeo, mas eu tava, ainda fiquei na dúvida. Agora você tirou minha dúvida, tá vendo? É, Uma parte da aula eu consegui assistir, não foi acho que uns 10 minutinhos lá que eu consegui assistir é. só, mas não deu para Eu pegar tudo, não. tinha certeza que você tinha um dedinho teu ali. Mas tá ótimo. Pessoal, vamos lá então. Questão 506, ok? Nos traz o seguinte: na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor, né? Nós o reconheceremos como aquele protetor ou protetora que esteve conosco aqui na nossa última reencarnação? Resposta: de certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. O que isso quer dizer, pessoal? Em muitas das vezes, no nosso planejamento reencarnatório, nós já temos ali a figura de alguém que está a cuidar de nós, certo? De algum irmão ou irmã que se comprometeu em auxiliar-nos no nosso processo de evolução. Tudo bem? Então é natural que quando nós reencontrarmos esse espírito, que a gente o reconheça, tá? Mas olha que interessante. Por isso que eu gosto desse assunto que trata da espiritualidade e eu gosto de tratar de uma maneira muito natural e porque assim deve ser, certo? E imaginem o seguinte: imagine você imagina que. Vamos lá, vamos usar o exemplo do Gilbertinho aqui. Vamos supor que eu e o Gilbertinho estamos lá na espiritualidade e em determinado momento ele sente um chamamento para estar reencarnando, ok? Então ele vai participar ali de um planejamento reencarnatório. Se ele tiver merecimento e condições de opinar, ele vai opinar. Se não tiver, a espiritualidade ali, as equipes responsáveis vão ali criar
um cenário reencarnatório para ele, tudo bem? E aí assim ele vai reencarnar, tá? Ele vai começar a adensar o seu perispírito, vai começar a condensar o seu perispírito, até chegar num ponto que ele faça conexão com o embrião materno aqui na Terra, e assim começa então a sua nova jornada reencarnado, tudo bem? Só que o Gilberto, quando eu conhecia ele lá na espiritualidade, ele tinha uma aparência X, tá? Pode ser que ele não tenha essa aparência que ele tem agora aqui na Terra, entende? Então, para aquele que fica lá na espiritualidade e que vai continuar tendo ele como um tutelado aqui na Terra, tem que haver uma adaptação. Porque você conhecia a pessoa de uma maneira X, quando ela reencarna, né? O molde perispiritual dele, de acordo com as suas necessidades e tudo aquilo que a gente já estudou relacionado ao planejamento reencarnatório, vão fazer com que ele tenha ali uma aparência Y. Então, assim, e aí quando ele voltar para a espiritualidade, ele provavelmente vai estar com essa aparência Y, ou não, tá? Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque é necessária uma adaptação. Da mesma maneira, a figura dos nossos entes queridos que nós vamos reencontrá-la na espiritualidade, pode ser que ela seja um pouco diferente, tá? Ou pode ser que esses irmãos que nos são muito ligados, vamos assim dizer, eles vão se apresentar na forma que nós conhecemos eles quando eles deixaram o planeta Terra, tá? Vamos supor, a minha mãe, vamos supor que em determinado momento ela vai desencarnar, tá? Pode ser que quando ela chegar na espiritualidade, primeiro que de acordo com a evolução do espírito, tá? Quando ele desencarna numa situação de velhice aqui na Terra, quando ele volta para a pátria espiritual, ele geralmente ele dá a gente brinca, né? Ele dá uma remoçada, né? Ele dá uma revitalizada, uma revigorada de pelo menos uns 20 anos aí na sua carcaça, tá? Na sua aparência perispiritual. Então, se uma pessoa desencarna com 70, se ela tiver merecimento, se ela tiver numa condição bacana, tá? Se ela fez ali a academia espiritual, né? Se ela malhou o seu perispírito com valores, com virtudes, então ela vai chegar na espiritualidade e vai ter uma aparência em torno de 20 a 15 anos mais jovem. Já começa por aí, porque se você desencarnar, pode ser que você encontre os seus entes queridos, as pessoas que você conhece, de uma maneira melhor, vamos assim dizer, né? Aparentemente melhor, tá? Não espiritualmente falando. Dá para entender, né? Bom, então assim, para não delongar demais essa questão, é isso, ok? Nós vamos sim reconhecer os espíritos protetores quando nós desencarnarmos, porque muitas das vezes eles já participam conosco do nosso planejamento reencarnatório e já nos conheciam antes de nós reencarnarmos, ok? Tudo bem? Pausa para Ou aqueles que até, tiverem perguntas. Não? Vai lá, Gibinha. ou, ou também já participamos de outras encarnações juntas também, né, Leandro? Sim, Pode ser que nós já tivemos participando em outras encarnações juntas, tivemos esse outro contato, porém, nesse momento eu vim a encarnar primeiro, e aí o Leandro ficou na espiritualidade e ele está cuidando de mim, certo? Tá me observando, tá me conduzindo, tá me instruindo, trazendo as instruções, os esclarecimentos. Porém, claro, vai tudo de acordo com o meu livre-arbítrio para aceitar ou não as escolhas deles. Mas isso tudo traz, como o Leandro disse, eu vou mudar a aparência e quando eu retornar à pátria espiritual, vai tudo de como eu vivi, eu experienciei a minha existência aqui na Terra. Se eu vou ter aceitado as minhas condições, se eu vou estar muito apegado a determinados assuntos, não me preocupando com a aparência, enfim, outras situações que vai fazer eu ficar com essa, como o Leandro falou, de 20, 15 anos atrás, ficar mais jovem, né? 15 a 20 anos para trás, da nossa cidade real, pode ser que eu
não volte a essa idade por causa do merecimento que ele falou, em decorrência eu estar muito apegado a uma herança, a, a um problema que eu passei, de doença, ou até mesmo por causa de apegos materiais, né? Esses apegos materiais a gente dá muita importância e a gente não vive, não experiencia o que de fato nós deveríamos, né, Leandro? Sim, com certeza. Que, é que seria as nossas virtudes, né? Uhum. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas, de fato, nós vamos recordar, sim, dos nossos protetores na parte espiritual, sim, quando nós retornarmos. Perfeito. 507, quer fazer para nós? Vamos lá. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Podemos encontrá-los entre as classes intermediárias? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude mais concedido por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Um poder ou uma virtude mais concedida por Deus. Talvez fosse mais correto dizer que o poder e a virtude a mais são uma conquista do espírito protetor e não uma concessão divina, uma vez que Deus não concede virtudes a ninguém, nós é que conquistamos. Então ele pergunta se os espíritos protetores pertencem às classes mais superiores, né? Se podemos encontrá-los nas intermediárias, e aí ele pergunta sobre o pai. Não necessariamente os espíritos protetores são da classes superiores ou intermediárias. Muitas das vezes eles são do mesmo padrão nosso, se assim eu posso dizer. Tanto quanto no exemplo que ele dá, o pai ele pode vir, né, a ser o protetor do filho, né? Isso é um mérito dele, é uma conquista a ele, né? Porque além de pai na, na além de pai na vida terrena, ele acaba sendo o protetor desse filho quando o pai desencarna. É um mérito para ele, sim. Ele vai continuar o papel de cuidar do filho, né? Mas em alguns casos, esse pai ele vai ter um suporte, ele vai ter um amparo de uma espiritualidade com uma superioridade um pouquinho maior, para que possa amparar o pai e não deixar que essas instruções, os esclarecimentos, esse direcionamento do pai possa acabar sendo um trem descarrilhado para o pai, né? E trazendo informações errôneas para o filho ou orientações errôneas, né? Para o filho. Então, ele acaba tendo esse direcionamento, o pai também. Eu acho que seria isso que eu entendi, Leandro. Se eu falei alguma coisa de que não é, por favor, me corrija. Não, na verdade, eu só vou complementar aqui, meu irmão, com o seguinte. Quando nós falamos de espíritos protetores na figura de familiares muito próximos que têm essa permissão para poder estar atuando como protetor ou protetora na vida de encarnados, tá? Dos seus entes queridos que permaneceram na Terra, é muito complicado isso, tá? Geralmente, tá? Na maioria dos casos, quem são os nossos mentores e mentoras são espíritos que não têm vínculo afetivo conosco, tá? Por quê? Pessoal, e aí vem a importância de nós, enquanto espiritualistas, enquanto espíritas, conhecedores de tudo isso aqui que a gente está falando, de tentar colocar em prática o mais breve possível para que a gente não sofra lá na frente, tá? Olha só, imagine você um pai, tá? É, que desencarna e deixa aqui o seu filho ou a sua filha, tá?
e ele vai ter a oportunidade de atuar como mentor espiritual. Tudo bem? Imaginem uma situação onde esse filho, né, encarnado, ele está passando por uma situação muito complicada de alguém que está fazendo algum tipo de maldade com esse filho, ok? Se aquele pai ou aquela mãe não tiver um discernimento de que o livre-arbítrio da pessoa tem que contar, independente se é filho, se é parente, etc. Se ele não entender que ele tem até um certo ponto onde ele pode estar atuando sem prejudicar ou sem estar adicionando mais karma para a sua própria existência, ali na condição de mentor, tá agregando débitos e não créditos, tá? Ele vai se comprometer com a espiritualidade, com o seu próprio eu, porque a figura de um pai, de uma mãe que ama de uma maneira egoísta, que ama de uma maneira que quer colocar o seu filho numa redoma de vidro, tá? Ele vai querer se vingar daqueles que estão prejudicando ali os seus tutelados, ok? O que isso vai gerar? Essa perseguição espiritual, esse processo vingativo, ele vai deteriorar o seu espírito, tá? Vai começar a complicar a sua condição espiritual que ele se encontra. Pode ser até que ele perca ali a condição de mentor ou mentor espiritual. Pode ser que ele se encontre até numa situação que tenha que ser acolhido novamente, tenha que passar por um processo terapêutico lá na espiritualidade, um processo de refazimento, um processo de reinvenção do seu próprio espírito, dos seus valores. Então, por isso que a espiritualidade entende por bem sempre colocar, quase sempre, tá? Colocar terceiros na condição de auxiliadores aqui na Terra de pessoas que estão encarnadas ali trabalhando como mentores ou mentoras espirituais. Pessoal, deu para entender? Eu acho que eu falei um pouco além da conta, mas a próxima questão 508 vai dar continuidade nessa linha de raciocínio que a gente está aqui falando. Ó, vamos acompanhar juntos. Questão 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Tá? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, é isso que a gente estava aqui conversando agora, tá? Vai depender muito do grau de evolução desse espírito, para poder estar atuando ou não na condição de mentor ou mentora espiritual. Tudo bem? Questão 509. E assim, pessoal, vocês podem perceber, tá? Quem gosta de ler bastante aí, que acompanha a literatura espírita, os romances e etc., vai perceber que existe meio que um padrão quando a gente fala de entes queridos, desencarnados, tá? Geralmente, eles fazem visitas, seja através de sonho para quem está encarnado, ou seja, numa colônia espiritual onde algum espírito que desencarnou recentemente está num processo de refazimento ali do seu perispírito e tudo mais. Então, esses entes queridos, eles fazem visitas para esses irmãos ou irmãs, ficam ali um tempo, dão alguns conselhos, fica junto ali um pouco, depois o que acontece? Eles partem para o seu dia a dia, para os seus compromissos, porque eles têm também as suas atribuições, tá? Então, assim, é muito raro você ver um mentor espiritual que tenha esse vínculo afetivo muito grande com os encarnados. Muito por conta dessa necessidade de evolução muito grande para poder estar atuando sem comprometer o planejamento reencarnatório de quem está aqui e sem comprometer o que já teve de conquista espiritual até aquele determinado momento, tá?
Tem até uma questão muito interessante que é trabalhada dentro da doutrina espírita e dentro, inclusive, do Livro dos Espíritos, que fala sobre a questão da evolução, onde diz que ah, aquilo que nós já conquistamos, que a gente não perde. O que pode acontecer é de nós ficarmos estacionados no tempo, diante alguns fatos e situações que nos estão prendendo o nosso processo evolutivo. Eu gosto de pensar que, dependendo da situação, nós sim podemos ter um certo atraso, né, uma certa queda na nossa evolução diante de alguns fatos aí que podem vir a ocorrer, tá? Mas quem sou eu na fila do pão para colocar em xeque aquilo que está dentro aí das obras, né? Mas é assim, é uma forma minha particular de pensar e eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando para não ficar jogado ao vento isso que eu estou aqui dizendo. O Leandro, ele se considera uma pessoa pacífica, uma pessoa que pondera muito antes de estar conversando, que mede as palavras, que tenta sempre ser entregar a sua melhor versão a cada dia que passa para com quem quer que eu me relacione, tá? Mas, pessoal, imagine o seguinte, imagine que eu tô em casa e que entra um criminoso na minha casa e tenta fazer alguma maldade com a minha família, tá? Será que todos esses valores que eu acredito já ter conquistado, eles vão permanecer? Será que eu não vou sair da minha casinha? Será que eu não vou deixar o meu instinto de proteção, de sobrevivência e de segurança falar mais alto e querer defender a mim e aos meus? Será que se eu fizer isso, eu não vou estar comprometendo a minha reencarnação e tudo aquilo que eu já achava que eu tinha conquistado? Então, assim, é por essas e outras que eu falo que a gente acha muitas das vezes que tem determinadas conquistas espirituais, morais, de valores, até o momento que a gente possa ser testado de uma forma muito intensa é, dentro daquilo que a gente acha que conquistou ou não, tá? É, então, assim, é uma reflexão que eu deixo para vocês, tá? Mas é como eu disse, pode ser que seja uma interpretação errônea da minha parte, mas eu penso um pouquinho assim, que a gente acha que conhece, que nós, até a gente ser colocado em uma situação nevrálgica, vamos dizer assim, uma situação de alto risco, tá? É aí que a gente vai ver os animais que nós ainda somos, no sentido de selvageria, no sentido de proteção e etc. Tá? Mas eu acredito que isso faça parte desse conjunto espiritual que somos cada um de nós. Até porque dentro das leis divinas, eu não lembro se a gente já conversou sobre isso, mas acho que a gente ainda vai conversar sobre as leis divinas, tá? Dentro aqui de um espectro espírita, e uma dessas leis é exatamente essa lei de conservação. E também tem a lei de segurança que a gente vai conversar, que vai tratar um pouquinho disso que eu estou falando aqui, tá? Mas enfim. Irmão, próxima questão, por favor. Vamos lá. Pegando um ganchinho um pouquinho do que você estava falando sobre essa parte de segurança, nós ainda trazemos isso ainda dentro de nós, né, Leandro? Querendo ou não, não precisa ir muito tempo atrás, a gente ainda brincava de Velho Oeste aí nas ruas, trazia ainda o poder da espada, o poder do revólver, né? Então, nem muito tempo ainda nós havia necessidade dos impérios, do coronelismo, né? E da imposição da força. Tanto é que foi deixando as espadas, foram deixando as armas, foram havendo a necessidade mais de negociação, de conversas, e nem tanto mais a necessidade dessas situações, né? Mas ainda se tratando da parte de segurança e de preservação de nós, ainda se nós formos muito acurralados,
acredito ainda que esse instinto vai se sobrepor ainda, vai se sobressair ainda. Não sei, na minha humilde opinião, eu ainda não sei precisar ou o impacto que seria ah, no nosso perispírito, na nossa moral, eu não sei que impacto que isso traria, mas é difícil você pegar um assunto assim, tão É, é, parar para analisar assim. é. Mas eu acredito que tem um certo impacto, mas por outro lado você está defendendo alguma coisa que é sua família, é amor, é carinho, que você estava vivenciando, experienciando aquilo. Eu acho que também tem alguma balança sobre esse caso aí. Mas isso é uma coisinha que eu gostaria de dividir com vocês aí sobre essa situação aí que você colocou, tá bom? Posso fazer ou você vai Sim, comentar claro. alguma coisa? Pode fazer. É a 509, né? Isso. Os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, também possuem espíritos protetores? Esses espíritos pertencem a uma ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Todo homem possui um espírito que zela por ele, mas as missões do espírito protetor são relativas ao objetivo do espírito encarnado. Não se dá a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito protetor acompanha o do espírito protegido. Aquele que tem um espírito superior, aquele que tem um espírito superior que zela por ele, também pode, por sua vez, ser o protetor de um espírito inferior. E os progressos que este espírito inferior conseguir através de sua ajuda contribuirão para o seu adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que podem a sua natureza e o grau de elevação que já alcançaram. Eu, na minha humilde opinião, essa frase aqui resume tudo. Deus ah, não pede ao espírito mais do que podem a sua natureza e o grau de elevação que já alcançaram. Ou seja, é, o espírito que está sendo protegido, ele pode ser inferior, mas o espírito protetor, ele acaba tendo um grau um pouquinho mais elevado. Mas conforme esse espírito protegido vai se elevando, o espírito protetor também se eleva, né? Então não tem como, como ele disse aqui, a uma criança dar um professor de filosofia, porque ela ainda não tem condições de entender toda aquela bagagem. Não tem como, é, no meu humilde conhecimento, parar para conversar com o professor Karnal de igual para igual. Eu não Uhum. tenho vocabulário e eu não tenho tanta literatura para acompanhar o raciocínio do filósofo, né? É. Então, assim, então, de acordo com os seus conhecimentos, a sua natureza e a sua elevação, é assim que eles vão crescendo e vão ser atribuídos, protegido e protetor. Perfeito, irmão. Perfeito. Aqui também a gente poderia colocar como exemplo esse caso do primitivismo espiritual, vamos assim dizer, os indígenas, né? Algumas, lógico, né? Hoje em dia está mais evoluído, mas né, imagina lá os homens das cavernas, imagina lá os primeiros Neandertais, né? Os Homo sapiens sapiens, toda essa turma aí de espíritos que foi evoluindo até chegar né, na raça humana que nós encontramos hoje e pensar que eles tinham ali as entidades que tomavam conta deles, tá? Talvez de uma forma mais coletiva, certo? Na figura ali de um mentor de um determinado grupo de espíritos. Assim como os índios, né, os povos silvícolas, eles tinham a figura dos pajés, as figuras dos caciques, né? Ah, então, assim, que eram figuras ali encarnadas, tá? De irmãos que tomavam conta de um determinado grupo,
mas que por trás dessa figura existiu o quê? Existiu um líder espiritual, tá? Que fazia ali o papel de intermediador das mensagens. Lembrando que não é porque eram povos primitivos que eles não tinham ali a sua mediunidade, muito pelo contrário, né? O tato com a espiritualidade desses povos, assim como povos antigos, né? Os incas, os astecas, os egípcios, etc., né? Que viveram há milhares de anos, era gigantesca a comunicabilidade desses espíritos com a pátria espiritual. Então, esses indígenas, eles tinham ali os contatos também desses espíritos que eram responsáveis por esses grupos, por esses agrupamentos, né, por essas tribos. Então, penso eu que talvez, quando a gente fala aí de povos mais primitivos, que essa tutela era feita de uma forma mais grupal, tá? Porque não tinha ainda essa complexidade de valores, de sociedade, de cultura que existe hoje, certo? Mais alguma coisa, irmão Gilberto? Ou não, Leandro? Bom, pessoal, vamos fazer a 510 e depois a gente vai abrir para o pessoal, certo? 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil, contudo, de certo modo o faz, pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado mormente, né, principalmente em um mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isso é, para poder assisti-lo pessoalmente. Quando assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistindo, tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta, tá? Então, basicamente aqui está dizendo o seguinte, pessoal, quando a gente tem algum ente querido que a gente de certa forma cuida, quando essa pessoa reencarna, tá? De que forma que ele pode ter contatos novamente com esse espírito, tá? Através de desdobramento, através de uma viagem astral, através de uma oração, de um pedido, pedindo para que a espiritualidade que ainda se encontra mais próxima dessa pessoa, né, que possa assim interceder, tá? Porque lembremos-nos que cada um tem a sua jornada espiritual. Cada um vai ter um momento que vai ter que estar reencarnando, cada um vai ter um momento onde vai ter que estar passando as suas próprias dificuldades e vivenciando as suas próprias dores, as suas derrotas, as suas vitórias, as suas conquistas. Então não vai dar para ficar muito conectado com espíritos que se encontram em outros planos. A gente vai ter que viver o agora, né? Basta a gente ver cada um de nós aqui. Olha o tanto de coisa que a gente tem que se preocupar no nosso dia a dia, né? Não dá para ficar vivendo de espiritualidade o tempo todo. A gente tem que ganhar o pão de cada dia, a gente tem que ter as nossas conexões aqui na Terra, né? A gente tem os nossos familiares, os nossos entes queridos encarnados, tá? Quem já tem um vozinho, uma vozinha, um papai, uma mamãe, ou até mesmo um filhinho ou filhinha que partiu para a espiritualidade, qual que é a forma da gente se conectar com eles? É através da oração, é através da intercessão de espíritos que possam assim fazer por nós, tá? E a nossa vida aqui segue, né? A nossa jornada espiritual reencarnados continua, tá? É aquela coisa, não dá para ficar vivendo de brisa, né? Não dá para ficar vivendo de espiritualidade o tempo todo. Lógico, a gente tem que ter esse alimento espiritual, a gente tem que ter essas conexões espirituais, mas não podemos deixar de viver o nosso hoje, o nosso presente, é, que é a nossa reencarnação, certo? Irmão Gilberto?
Então, Leandro, bem colocado aí seu posicionamento. Então percebam a complexidade que é, pessoal, essas conexões, né? Deixa eu ver se está acabando esse capítulo aqui. Ainda tem algumas questõezinhas para a gente tratar. Vocês veem que é tão complexo o assunto que tem bastante pergunta que trata disso que a gente está aqui conversando, tá? De espiritualidade, dos mentores, dessas conexões que existem entre os planos de existência, tá? De terceira para quarta, para quinta dimensão, tá? E então assim, pouco se fala, né, sobre isso na verdade. É uma tristeza porque é tão importante a gente ter essas ideias de uma maneira mais clara do que é um mentor espiritual, do que vai acontecer quando a gente desencarnar, né? A gente vê muito assim, muita teoria, né? Teoria espírita, teoria espiritualista, é tanto assunto complexo e a gente acaba não dando muito atenção para coisinhas do dia a dia, que é o que a gente gosta de conversar aqui, né? Bom, pessoal, vamos abrir aqui alguns breves minutos para que a gente possa conversar. Deixa eu parar aqui a apresentação. Alguém gostaria de comentar? Alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida? Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho além da conta, eu sei que às vezes eu acabo até fugindo um pouquinho ali do ipsis literis que fala, né? Quando tá ao pé da letra ali as coisas que estão ali escritas, mas é um pouquinho da que a gente já vivenciou, experienciou. E eu acredito que eu não estou sozinho nisso, a gente sabe que tem uma equipe espiritual que está trabalhando conosco nesse projeto de estudos e a ideia é quebrar alguns paradigmas. O próprio Kardec disse que a sua obra não estava terminada, que muito haveria de chegar depois do que estava ali escrito. Então, esses complementos, essas complementações, esse nosso novo projeto com o irmão Fábio também, que vem trazendo assuntos também de ordem mais espiritualista, vem chegando, a gente vem absorvendo, vem aderindo a essas ideias cada vez mais, tá? Nada é por acaso. Então, cá estamos e a palavra é de vocês, pessoal. Alguém gostaria de falar um pouquinho? Alguém imaginava que seria que daria tanto pano para manga falar de mentor espiritual assim? Né? Eu acredito que talvez a gente nunca tenha parado para pensar tanto a respeito de mentores espirituais, né? Dessas conexões que a gente tem com esses irmãos que têm por missão estar conosco, tá? A gente até conversou que tem muitos que até recebem por isso, né? Tem muitos que até ganham bônus hora por estar nos apoiando aqui no planeta Terra, né? Porque imaginem vocês o trabalho que a gente não dá para esses irmãos e irmãs que tentam cuidar de nós, né? Não deve ser fácil, pessoal, não deve ser fácil e a bonificação que eles têm lá do outro lado quando a gente alcança sucesso na nossa reencarnação aqui deve ser muito bom para eles, porque não é fácil, deve dar trabalho, tem que ter uma dose de paciência, de tolerância, de entendimento de que nós erramos muito e que ainda haveremos de errar bastante, mas no final a gente sai vitorioso, né? Se não for só nessa reencarnação, em outras aí que virão, tá? Com o mecanismo de amor ou com o mecanismo da dor, né? Evoluiremos. E como a gente já viu na nossa reflexãozinha de hoje, não existem portas que não haja chaves para abri-las, tá? E que a lição só termina quando houve o ensinamento que tinha que acontecer, certo? E mais uma vez eu tô falando. Eu tô vendo se alguém levanta uma mãozinha aqui, né? Tô tentando ganhar um tempinho com vocês, mas. Aí, Beth, ô, glória a Deus. Diga, minha amiga, seja bem-vinda aí. A voz é sua. Abre o áudiozinho. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Beth? Ó, a gente está falando de mentor espiritual, pensando em nós aqui,
no plano físico da Terra. Mas vocês também já falaram, a gente já leu, que existem muitos outros planos, outras dimensões, que também são habitados por seres e seres bem mais evoluídos do que a gente. Esses outros lugares, será que também os seres que vivem nesses outros planos mais evoluídos, eles também têm necessidade de um mentor? Ou eles já não precisam mais disso? Ó, eu vou fazer a seguinte ideia aqui para nós. A gente, quando tem uma criança pequena, a gente compra uma bicicletinha e coloca primeiro começa com um triciclo, né? Que é bem estável, né? Que a criança vai ali aprender a pedalar. Depois que ela aprende a pedalar, a gente vai tirar o triciclo e vai comprar uma bicicletinha com as rodinhas, né? E aí a gente começa a andar com ela e em determinado momento a gente percebe que a criança está tendo equilíbrio. E aí a gente vai lá e tira uma rodinha, né? Vai com uma só. A hora que a gente vê que a criança está segura, a gente vai lá e tira a outra rodinha. E aí ela aprendeu a andar de bicicleta, né? Precisa ali da figura do pai ainda segurando nas costinhas da criança para ela andar com a bicicleta? Não. Espiritualmente falando, acontece isso em mundos mais avançados, né? Em colônias, em cidades, em metrópoles astrais, onde existe uma evolução de caráter, uma evolução de moralidade. Não há mais necessidade de mentores espirituais tutelando, ou melhor, tutorando crianças, espíritos, né? Na sua infantilidade moral, vamos assim dizer. Tá? O que acontece ainda vão ser visitas de seres em escala evolutiva maior do que aquele plano, fazendo visitas, dando conselhos, fazendo palestras, dando cursos, fazendo encontros para ainda assim ajudar no processo de evolução cada vez maior desses planos, tá? Mas via de regra, quando a gente alcança determinada evolução, a gente não tem mais essa necessidade de ter alguém cuidando de nós, né? E aí a gente passa a fazer um melhor uso do nosso livre-arbítrio, a gente passa a ser mais dono de si mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, de uma maneira mais consciente. Deu para entender? Então é igual ao bebê, igual à medida que a gente vai crescendo, vai ganhando autonomia, a gente dispensa babá. Exato. É isso aí. Somos crianças espirituais, pessoal. A gente tem que ter isso em mente, tá? Às vezes o nosso corpo já está em uma idade mais avançada, nós já estamos maduros fisicamente, mas espiritualmente somos crianças engatinhando nesse processo evolutivo, né? Que a gente faz birra, a gente tem melindre, a gente fica raivoso, colérico com qualquer coisa, né? Então são nessas pequenas atitudes que a gente vai percebendo a nossa infantilidade moral, tá? E por isso dessa necessidade desses mentores, porque assim como as crianças fazem arte, nós adultos também fazemos muita arte e precisamos de alguém para tentar corrigir isso, né? Na figura de um pai, de uma mãe ali, de alguém que está cuidando e tentando criar valores em nós, né? É isso. Mais alguém, pessoal, gostaria de falar? Obrigado, viu, Beth? Como sempre, muito bem-vinda às suas colocações. Ok, obrigado a vocês pelo esclarecimento. E aí, turminha, é isso então? Cadê a Jaque? A Jaque não vai falar hoje com a gente? Boa noite, tudo bem? Não vou arriscar falar, não. Boa noite. A gente tá aqui, tem que fazer que nem mesa mediúnica, Gilbertinho. Se tem alguma entidade aí que tá querendo se comunicar, por favor, né? A mãozinha aí é o seu médium, tá? Ele que vai fazer com que você se comunique, tá certo? E Mas agradeço aí o conhecimento. Que legal, espero que vocês estejam gostando aí, tá? É um pouco assim, foge um pouquinho às vezes do que a gente está acostumado
a tá lendo, né, gente? Porque são vivências espirituais. Esses estudos a gente é muito agraciado com a espiritualidade, tentando trazer de uma maneira muito assim, junto, né, dia a dia, o que a gente precisa entender para poder caminhar, né? Tem hora que o conhecimento de muita coisa é importante, tá? Para a gente saber, mas o nosso dia a dia tem que ser muito bem trabalhado tudo para que a gente possa, né, vivenciar de uma maneira melhor, tá? Eu tenho algumas reflexões comigo nesse sentido, né, de que, poxa, a gente fica estudando tanto, a gente quer aprender tanto, né? Só que ao mesmo tempo que eu estou querendo saber, sei lá, sobre física quântica, né? Tem uma pessoa sofrendo do meu lado, tem um irmão passando fome, tem alguém que está morando em situação decadente, né? Tem gente em miséria. Então, assim, como equacionar tudo isso? Às vezes eu entro nos conflitos íntimos meus, assim, muito interessantes, sabe? De. São pontas, né? Polo Norte, Polo Sul, bem distantes, né? Daquilo que a gente está buscando, almejando, da nossa ascensão espiritual e ao mesmo tempo a gente tendo que viver com tanta desgraça, com tanta miséria no planeta Terra. É guerra para todo lado, é enchente, é vendaval, é gente ficando sem energia elétrica, é tanta coisa acontecendo. E como equacionar tudo isso e não pirar a cabeça, né? É também um exercício diário que a gente tem que fazer, tá? Porque é complicado. Esse planeta nosso, olha, né? Papai do céu caprichou com o planeta Terra, né? Porque é tanta coisa, né? É uma variedade de variáveis tão grande que a gente tem que vivenciar todos os dias e lidar todos os dias que, olha, é uma faculdade. Viver no planeta Terra é um curso superior, é uma pós-graduação, né? É um pós-doc e você saindo de uma forma serena e tranquila disso aqui, isso vai nos abrir portas para uma evolução muito interessante, né? E é isso. Alguém mais, pessoal? Bom, acho que já compensamos o nosso atraso, né, Gilbertinho? Já demos os nossos 10 minutos aí de Sim, sim. atraso. Pessoal, então é isso. Por favor, irmão, faça o nosso encerramento, como você de costume sempre faz de uma forma muito, muito boa pra gente. Pessoal, como eu sempre peço, dentro da oportunidade, dentro das condições de cada um, que vocês fechem seus olhos, que vocês se soltem nos seus aconchegos, se for assim permitido, e vamos agradecer, respirando fundo, soltando lentamente, e nós vamos agradecer essas instruções dessa noite, esses conhecimentos que foram trazidos a nós. Agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso por ter dado a oportunidade dos bons espíritos estarem juntamente conosco, trazendo as orientações, os esclarecimentos, as boas colocações, os bons exemplos, para que ninguém ficasse faltando no conhecimento dessa noite. Agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso por esse dia, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, e que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe, proteja, guarde todas as pessoas necessitadas, aos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos cárceres privados, e dê à luz o conhecimento necessário àqueles irmãos que estão trabalhando nos hospitais, juntamente aos irmãos enfermos necessitados. Que o Senhor abençoe também e proteja os lares em desavença e que também o Senhor acolha os locais onde haja guerra, colocando o bálsamo consolador e o vosso amor. Nesta noite, muito agraciado nós fomos, muito grato pelas vossas instruções, e nós vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou para podermos encerrar os estudos dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja, graças a Deus. Damos por encerrado os estudos dessa noite. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado então, pessoal. Muito boa noite a todos. Fiquemos todos em paz e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Até, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, boa semana, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.